Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje vai ser basicamente um papo calcinha. Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história em relação a contraceptivos, o que eu uso, por que eu parei uma coisa, por que eu coloquei outra, e também para compartilhar um pouquinho da minha experiência com tudo isso aqui na Holanda. Então, se esse não é um assunto muito do seu interesse, você pode só passar esse vídeo e esperar o próximo, mas eu acho que com esse vídeo eu vou poder ajudar muitas pessoas e compartilhar um pouquinho da minha história e da minha experiência. Bom, vou começar falando então quando foi que eu comecei a utilizar o anticoncepcional. Então eu comecei a usar o anticoncepcional, eu tinha 14 anos, bem novinha, inclusive, e eu basicamente comecei o uso do anticoncepcional por conta de um exame que eu fiz com a minha ginecologista na época, que apontou que eu tinha ovário policístico. Eu acredito que muitos de vocês já tenham escutado falar disso, eu acho que muita gente também tem esse problema. E o ovário policístico nada mais é do que pequenos cistos no seu ovário. Isso é muito comum acontecer. É claro que a longo prazo, se você não tratar, isso pode trazer vários problemas para o corpo da mulher. Mas no meu caso, como foi descoberto assim, quando eu era bem novinha, com 14 anos, a ginecologista me tranquilizou e falou que não tinha nada que eu precisasse me preocupar e que era para eu começar então o anticoncepcional, porque é um dos tratamentos mais convencionais para o ovário policístico. Eu tinha muitas cólicas, mas assim, daquelas cólicas que eu não conseguia sair da cama, basicamente. O meu ciclo era muito desregulado. Enfim, tudo isso eram sintomas do ovário policístico, então por isso que ela resolveu começar o tratamento o quanto antes. Ela me receitou um anticoncepcional, que foi o anticoncepcional que eu tomei a minha vida inteira. Eu nunca troquei de anticoncepcional, porque eu me adaptei super bem a esse que ela me passou de primeira. Ele tinha uma quantidade bem baixinha de hormônio, porque eu era muito nova quando eu comecei. Eu me adaptei super bem, eu não tive nenhum tipo de reação, eu não tive dores de cabeça, eu não engordei. Eu, na verdade, me adaptei super bem. E aí, por isso, eu acabei tomando esse mesmo anticoncepcional por quase 10 anos. O nome dele é Levordiol. E se eu não me engano, esse anticoncepcional não tá mais nem disponível no mercado. Eu acho que ele saiu de linha. Mas na época era assim, maravilhoso. Ficava tudo sob controle. A minha pele melhorou muito também. E ele era um dos anticoncepcionais mais baratos do mercado, da farmácia. Se eu não me engano, ele custava, sei lá, 14, 15 reais, enquanto os outros anticoncepcionais que as minhas amigas tomavam custavam aí 40, 50 reais. Então eu comecei a tomar aos 14 anos e fiquei tomando, assim, basicamente pra sempre. Naquela época eu não tinha muita noção, assim, se aquilo podia me fazer mal, se era perigoso ou não. Mas eu fazia consultas, né, todo ano com o ginecologista, fazia os exames e tava tudo ok. Então isso quer dizer que eu poderia continuar tomando sem problema nenhum. Até que em 2016... eu resolvi dar uma pausa nesse anticoncepcional, porque naquela época tinha muita gente falando sobre a questão de trombose, dos perigos do anticoncepcional e etc. E aí, por motivo nenhum, assim, só pra realmente experimentar como é que ficaria o meu corpo sem, eu resolvi parar, então, o anticoncepcional por um período de 6 meses. E, assim, vou falar pra vocês que a experiência não foi muito boa, não. Os cistos do meu ovário já estavam quase assim, ainda tinha alguns, mas já tava basicamente tudo, já tinha tudo desaparecido. Mas eu ainda tinha um pouco, né? Então o meu ciclo voltou a ficar completamente desregulado. Eu fiquei meses sem menstruar, as cólicas voltaram, enfim. Não foi uma experiência boa. Então, eu resolvi voltar, né, a tomar o anticoncepcional. E aí chegou 2017, que seria o ano, então, que eu iria me mudar aqui pra Holanda. E aí eu tive que pensar um pouco, né, o que eu queria fazer, porque aqui na Holanda o sistema de saúde é um pouco diferente. Eu já tinha pesquisado e esse anticoncepcional que eu tomava no Brasil não estava disponível aqui na Holanda, então eu teria que mudar de anticoncepcional. E aí, a curto prazo, o que eu acabei resolvendo foi, eu levei um estoque de anticoncepcional para os meus primeiros meses aqui. Então eu trouxe, se eu não me engano, 6 ou 7 caixinhas para os primeiros meses, até eu então, né, chegar aqui, pegar o plano de saúde, ir no médico e resolver o que eu ia fazer da minha vida. Mas assim, eu queria continuar tomando porque eu nunca tive nada assim prejudicial ao meu corpo que eu sentisse ou que eu soubesse, né? Até que eu me mudei pra cá em julho de 2017 e em agosto de 2017, um mês depois que eu me mudei pra cá, eu recebi uma notícia que foi um susto assim enorme, um dos momentos mais, assim, que eu mais tive medo na minha vida, que foi
que a minha mãe teve um problema no coração. A minha mãe é super nova, ela não tem nem 50 anos ainda, e ela teve um problema no coração, assim, que ninguém conseguia entender qual era o motivo. Já tinha alguns meses que ela tava sentindo dores no braço, que ela tava sentindo um cansaço muito grande, até um dia que ela já tinha feito vários exames com diversos cardiologistas e todo mundo falou que não era nada no coração, que ela tava bem. Até que um dia ela foi em um médico específico e quando ela chegou nesse médico e ele fez o exame nela, ela não pôde nem voltar pra casa. Ela foi direto do consultório do médico pro hospital, direto, ser internada na UTI, pra fazer uma cirurgia no coração. Ela tava a isso aqui de ter um infarto. Então ela foi fazer a cirurgia, colocou um catéter no coração e aí depois disso eles foram fazendo os exames então para tentar descobrir qual era a causa desse problema. Até que depois de muitos exames eles descobriram que isso era um problema genético que se chama fator 5 de Leiden. É inclusive uma coisa que foi descoberta aqui na Holanda, por isso tem o nome de uma cidade holandesa que é Leiden. E é um fator genético que é assim, não quer dizer que você vai ter alguma coisa, mas quer dizer que se você tem esse fator genético, você é mais propenso a ter problemas no coração, problemas de circulação, enfim. E aí, descoberto isso, ela começou a ficar super preocupada, né? O meu irmão fez o teste, a minha avó, as minhas tias, só que eu tava aqui e até então eu não sabia muito bem como funcionava o sistema de saúde, então eu esperei a minha ida ao Brasil, que foi alguns meses depois. E aí, quando eu fui pro Brasil, eu fiz o teste e descobri que eu também tenho o fator 5 de Leiden, que é o que eles chamam. Isso não quer dizer que alguma coisa vai acontecer comigo, mas quer dizer que eu preciso tomar muito cuidado com diversas coisas para evitar que aconteça comigo o que aconteceu com a minha mãe. Então, sabendo do resultado, eu voltei aqui pra Holanda, fui na minha médica da família, expliquei toda a situação, falei que minha mãe tinha tido um problema cardíaco, que era por conta desse fator 5 de Leiden, que eu fiz o exame que eu descobri que eu também tenho. E aí falei pra ela que eu tava muito preocupada com a questão do anticoncepcional. E aí, pra minha surpresa, a médica falou que, primeiro de tudo, ela nunca tinha conhecido ninguém que tinha esse fator genético e que ela precisava pesquisar para saber se o anticoncepcional tinha influência ou não no meu caso. E alguns dias depois eu recebi então a ligação dela falando que ela falou com um ginecologista e que não tinha necessidade de eu parar com o anticoncepcional. Que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Que se eu já tava tomando há quase 10 anos esse anticoncepcional e nunca me deu nada, não seria agora que iria dar. Aí eu falei, né? Estranho, mas tudo bem, né? Ela é médica, afinal de contas, eu resolvi escutar a opinião dela. Minha mãe ficou super impaciente, super nervosa com isso, porque, claro, ela tava preocupada com a minha saúde, né? Que daí, da outra vez que eu fui pro Brasil de novo, eu resolvi ir num hematologista, que é o hematologista que toma conta da minha mãe, né? Que é o médico do sangue. E aí mostrei pra ela todos os meus exames. Ela já sabia que eu era filha da minha mãe, que eu tinha também, né, o fator genético. E aí a primeira coisa que ela olhou pra mim e falou foi: você precisa parar de tomar o seu anticoncepcional pra ontem. E aí eu contei pra ela o que aconteceu, que eu fui na minha médica aqui, que ela não queria e que ela falou que não tinha necessidade, etc. Aí ela só falou: essa mulher é louca, não escuta ela, você precisa parar o seu anticoncepcional quanto antes, porque você já está há 10 anos tomando uma coisa que só tá piorando a sua situação. Só que eu falei pra ela que eu também não ia ficar sem nenhum tipo de contraceptivo, assim, né? Então ela me auxiliou e aconselhou a colocar o Mirena, é o DIU com hormônio. E aí, por mais que ele tenha o hormônio, é um tipo de hormônio diferente e não é um hormônio combinado, que é o hormônio que tem no anticoncepcional. Então que por isso não seria um problema pra questão do problema genético que eu tenho. Então ela falou pra mim: olha, o DIU de cobre pra você não é aconselhado porque você tem ovário policístico, porque o seu ciclo é muito desregulado e você já tem cólicas muito fortes. Então por isso que ela me aconselhou a colocar o Mirena, que é o DIU com hormônio e que é um hormônio local e que não vai afetar tanto assim a questão desse meu fator genético. Aí eu voltei, né, do Brasil pra Holanda e aí aconteceu uma coisa assim que não tem muito a ver com isso, mas que foi meio que a gota d'água no copo cheio com essa médica que era minha médica de família, que eu voltei do Brasil com algum problema no estômago. Eu tenho a impressão que eu voltei com uma bactéria no estômago, mas eu nunca vou saber porque ela nunca me mandou nenhum teste pra fazer. Mas aí eu fui pedir ajuda dela, ela basicamente cagou pra mim, me deixou com dor o final de semana inteiro, eu tive que ir pra emergência no hospital. E aí eu decidi que eu queria trocar de médica, porque afinal de contas essa médica não tava me ajudando, não tava gostando do trabalho dela, enfim. Consegui uma outra médica da família, e aí eu cheguei nessa médica já assim, ó, brava, achando que eu ia ter o mesmo problema com a outra, né? Sentei lá na primeira consulta com ela, falei: ó,
eu tenho fator genético, eu tenho fator 5 de Leiden, eu quero parar o anticoncepcional pra ontem, a minha médica no Brasil falou que eu preciso parar pra ontem, senão eu vou morrer, fiz um drama bem grande. E eu quero colocar o DIU, e é isso, eu tô decidida. Pra minha surpresa, essa médica só falou, claro, sua médica tá certíssima, se você tem o fator 5 de Leiden, você não pode tomar anticoncepcional. Eu fiquei até assustada quando ela falou isso, eu falei, nossa, achei que fosse ser mais difícil, já tava preparada ali pra brigar. Só que aí tem um detalhe, aqui na Holanda é muito comum, tá, usar o DIU Mirena ou o DIU de cobre, só que o que acontece é que aqui, quem coloca esse dispositivo em você é esse médico da família e não um ginecologista. Eu já tinha lido diversas pessoas, diversas brasileiras que botaram o Mirena aqui e que tiveram experiências horríveis, porque eles não dão nenhum tipo de anestesia, eles não fazem nenhum tipo de transvaginal pra saber se tem alguma coisa de diferente e tal. A única coisa que eles fazem eles mandam você tomar 3 ibuprofen antes de você ir pro consultório, e é assim que eles colocam. E eu não queria isso de jeito nenhum, porque eu tenho pavor, eu já tava super nervosa de colocar, enfim. Só que aí tem um outro porém também, que eu sou cheia dos problemas, né, gente? É que eu tenho o útero reverso, que eles chamam. O meu útero é ao contrário, e isso dificulta muito na hora de colocar o Mirena. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, acontece que eu tenho o útero ao contrário, e eu preferiria fazer esse procedimento com uma ginecologista. Ela nem perguntou 2 vezes, ela só falou, nossa, não, tudo bem, vou fazer aqui então um pedido pra você ir num ginecologista, porque aqui é super difícil você ir num especialista, a não ser que o caso seja assim, muito extremo. Mas aí quando eu falei que eu tinha o útero reverso, ela só falou, não, tudo bem, vou fazer aqui a prescrição, vou te encaminhar então pro ginecologista e ela coloca pra você. Ela fez lá o pedido, alguns dias depois eles me ligaram do consultório lá da ginecologista, marcaram o dia pra eu colocar o DIU e eu tava super tranquila, assim, não, vai dar tudo certo e tal. Tanto é que eu queria ir pro hospital pra colocar sozinha, eu falei pro Jordi, não, eu vou de ônibus, é aqui pertinho de casa, vou e volto de ônibus, é tranquilo. Ele falou, não, Natasha, eu vou tirar uma manhã livre e eu vou levar você. Aí ele foi e me levou, ficou esperando lá do lado de fora, eu entrei, conversei com a ginecologista, expliquei toda a situação, falei do útero reverso e tal, daí ela fez então uma transvaginal antes de aplicar, antes de colocar, né, o DIU, e realmente confirmou, né, o que eu falei, que eu tenho o útero reverso. A médica foi super tranquila, super gente boa comigo. Foi assim, foi muito rápido, aí ela tava conversando comigo, aí do nada eu senti uma pressão, assim. Aí começou uma dorzinha, eu falei, nossa, agora vai doer, ela vai colocar. Quando eu senti isso, ela falou, pronto, coloquei. Claro, você sente um desconforto muito grande, porque afinal de contas é uma coisa diferente, né, entrando no seu corpo. Só que como eu já tava acostumada a ter cólicas muito fortes, pra mim era uma dor de cólica, digamos assim. E aí depois disso ela fez o exame pra ver se tava tudo certinho no lugar e foi isso, coloquei o DIU. Ela me informou que eu posso ficar com esse DIU até 5 anos, aí depois disso eu preciso tirar e trocar. E aqui eles não fazem muito, assim, exames anuais pra saber se ele tá no lugar, se tá tudo certo, o que eu acho um pouco estranho, né, mas enfim. Aí eu sei que eu levantei, saí do consultório dela, aí fui em direção ao Jordan, aí ele, tá tudo bem? Eu, não, tá tudo ótimo, nossa, eu tô assim, com uma dorzinha, mas nada demais. Aí comecei a descer as escadas pra ir pro estacionamento, e aí enquanto o Jordan tava lá pagando o estacionamento, eu tava em pé, do nada eu comecei a sentir uma coisa meio assim, comecei a sentir meu corpo meio leve. Aí eu olhei pro Jordi e falei, acho que eu não tô me sentindo muito bem. Ele disse que quando ele olhou pra mim, eu estava branca, transparente. Aí nisso ele meio que me carregou até o carro. E na hora que eu sentei, eu não sei se eu cheguei a desmaiar assim, mas eu apaguei por um momento, sabe? Eu fiz um assim e voltei. Na hora que eu voltei, eu comecei a me sentir muito enjoada, muito enjoada. No caminho eu fui assim, ó, me controlando pra não botar as tripas pra fora dentro do carro. E aí eu cheguei em casa, liguei pra médica, e aí falaram lá que era super normal isso acontecer, que é queda de pressão, etc. Falaram pra eu comer um docinho, então eu comi um chocolate, daí a pressão voltou e ficou tudo bem. Eu senti uma dor bem grande, assim, nos primeiros dias, um desconforto muito grande, sabe? Durou mais ou menos 1 semana esse desconforto, mas depois passou. E aí agora já tem quase 2 anos que eu tô com o Mirena, e desde então aqui na Holanda eu não fiz nenhum exame pra saber se ele tava no lugar. Eu fiz agora, quando eu tava no Brasil, mas é isso. Então assim, o Mirena pra mim foi a melhor alternativa. Eu não tenho basicamente
nada a reclamar. Eu não menstruo mais. Com certeza senti um pouco na minha pele depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, mas acho que isso é normal. Mas fora isso, assim, tudo normal. E eu gosto bastante de usar o Mirena. Gosto bastante de não ter que menstruar também. Então, por enquanto, eu vou continuar usando Mirena até chegar perto aí de chegar nos 4, 5 anos que eu preciso pra tirar. Daí eu resolvo o que eu vou fazer, mas por enquanto eu estou muito feliz e não tenho nada a reclamar do meu Mirena. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho da minha história, do porquê que eu parei de tomar anticoncepcional, como foi colocar o Dil Mirena aqui na Holanda. E eu espero que com esse vídeo eu possa ajudar algumas de vocês. Se tiver ficado qualquer outra dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, que depois eu leio e tento responder e ajudar vocês. E era isso então, gente. Não se esquece de deixar o joinha aqui se você gosta desse tipo de vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo e, o mais importante, de se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.